Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite interessa a você certamente. Tecnologia da NASA versus ciência milenar. O que é melhor para a sua coluna? E problemas de coluna, quem tem? Quem tem coluna. Se você não teve, num dado momento, infelizmente, poucos escapam. Para analisar e discutir esse interessante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Túlio Rocha, ele é neurocirurgião, especialista em doenças de coluna, ou problemas de coluna. Ele trouxe para Goiânia um aparelho revolucionário, que nós vamos falar sobre ele, por isso que eu falei tecnologia da NASA. O Dr. Adilon Cardoso Filho é médico, especialista em cirurgia robótica. E eu não vou falar o currículo todo dele aqui, porque o programa tem só 1 hora. E eu preciso de todos os momentos do programa, porque o Dr. Adilon, ele é especialista em operações de hérnia, é especialista também em colaborar para que as pessoas tratem de problemas graves de obesidade e vai por aí. Bom, o Valério Lima, Sansei, terapeuta especializado no tratamento de dores crônicas e agudas, ele é do Instituto Canguendô, já esteve aqui no nosso programa várias vezes, e ele que trata com ciência milenar para tratamentos de coluna. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Túlio Rocha. Dr. Túlio Rocha, o senhor que é neurocirurgião, eu já vou começar assim, para depois nós voltarmos ao assunto novamente. O senhor trouxe para Goiânia, tem na sua clínica, o senhor diz o nome, por favor, um aparelho revolucionário que realmente tem tecnologia de ponta para auxiliar no tratamento de problemas de coluna. Como se chama esse aparelho? E, em linhas gerais, depois a gente entra em detalhes, o que ele faz? Boa noite, Rosenval, boa noite a todos os meus colegas, boa noite a todos que nos assistem aqui na PUC TV. Rosenval, é fantástico quando a tecnologia ela pode auxiliar a gente em uma série de tratamentos em qualquer parte do nosso corpo. No caso da coluna em específico, nós trouxemos aqui para Goiânia uma tecnologia canadense de última geração para tratar uma série de disfunções da coluna. Esse aparelho chama-se SpineMed e trata uma série de problemas da coluna sem a necessidade de cirurgia. Esse é o grande detalhe dela. Que legal. Depois vamos falar em detalhes sobre isso. Com aí. Certeza. Eu não sei se eu trouxe algum folder dele, não. Eu esqueci. Eu não trouxe mas aqui, mas outro programa, Beasley, nós vamos trazer e mostrar aqui. Eu quero divulgar na PUC TV este aparelho que eu acho um aparelho muito interessante. Bom, doutor Adilon Cardoso Filho, que recebeu uma missão impossível, mas se conseguir, esta missão será o Tom Cruise da medicina de Goiás, que é me emagrecer. Não é fácil, né? Pode ser o Tom Cruise. Eu vou passar a chamar de Tom Cruise, depois de ele conseguir essa proeza incrível. Mas brincadeiras à parte, doutora Adilon, o senhor já esteve aqui, o senhor é especialista em robótica, mas principalmente o senhor colabora com o que há de melhor na ciência para tratar de obesidade mórbida e tudo mais. O senhor poderia falar um pouquinho do que a tecnologia colabora para a pessoa que tem necessidade de emagrecer de uma forma que a coluna não aguenta mais o peso? Boa noite, Rosenval, colegas, todos os espectadores da PUC. Prazer estar com vocês outra vez, colaborando. Muito bem, a tecnologia, ela, quando é bem aplicada, e isso é a grande maioria das vezes, traz benefícios de grande maneira. Desafortunadamente, a diferença do Túlio, que é sem cirurgia, a maioria do que eu faço é com cirurgia, né? Porque existem situações que já são extremas. E o tema hoje é coluna. Então, se você faz uma sobrecarga sobre esta estrutura óssea, você fatalmente levará a um desgaste precoce e, portanto, múltiplas patologias. Para que isso não chegue a acontecer,
Então, esse paciente, em alguns casos, deve ser submetido à cirurgia. Ao ser submetido à cirurgia, diminui a sobrecarga, melhora a atividade novamente física e esse paciente retoma a qualidade de vida. E onde entra a tecnologia? Porque hoje nós dispomos da cirurgia robótica. Então, nós levamos esse paciente a uma cirurgia ao extremo da qualidade, segurança, não infecção, menos agressão e resultados ótimos, né? Perfeitamente. Isso aí a pessoa tem que, para essa cirurgia, para ser eletivo essa cirurgia, quer dizer, se o médico indicar isso, é preciso que a pessoa tenha passado de um peso que tem uma matemática para isso, não é verdade? Para isso, nós respondemos a um protocolo que é um protocolo internacional. Ele atende quais são os pacientes que têm indicação. Aqui não é um único, é um peso e a partir daí opera. Não. Aqui é uma conta que a gente faz entre peso, altura e quanto você ocupa por metro cúbico. Após essa conta, existem estándares. A partir de aqui você tem indicação. Antes disso, o tratamento é só clínico. Lembrando que, para problemas de coluna, você não precisa ser um obeso mórbido. O simples excesso de peso já te leva a uma situação de possível necessidade de tratamento. Então, a partir do momento que a gente chega a essa conta, é nós onde dispomos de que esse paciente é candidato ou não à cirurgia. Bom, Sansei Valério, que trata as pessoas com a ciência, eu chamo de ciência oriental milenar, não é? Acupuntura, são várias as técnicas que o Dr. Valério usa. E tem a capacidade única de tirar a pessoa de uma crise, sim, apenas sem cirurgia, sem máquina nenhuma. Quais as técnicas mais comuns que o senhor utiliza? O senhor chega lá e quais as técnicas que são mais eficientes hoje? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, Rosenval, doutor Túlio, doutor Adilon. Prazer sempre estar aqui, né? Não é já há algum tempo aí acompanhando esse programa e é uma grande satisfação estar aqui. Eu utilizo várias técnicas que eu estudei aí por mais de 20 anos, né? Viajei para a Índia, por mais de 4 vezes para o Japão, e eu fui pesquisar as técnicas tradicionais orientais que dão efeito rápido no tratamento da coluna. Dentre elas, eu trabalho com as técnicas de realinhamento estrutural, que é o Seitai, que é uma técnica que a gente usa uns martelos, uns instrumentos que voltam a coluna para o lugar de forma suave, tá? Apesar de ser instrumentos, você não sente nenhuma dor, é muito suave, você já recebeu algumas vezes, né? Além disso, uma das técnicas que eu uso muito é o Sotai. É uma técnica de reeducação postural integral, que cria uma memória neuromuscular desenvolvido, detalhe, por um neurocirurgião japonês que desistiu de fazer cirurgias de coluna e optou por desenvolver esse exercício, que é um exercício que eu faço tanto dentro do consultório, como eu ensino meus pacientes para eles fazerem em casa e assim ir realinhando, criando essa memória no corpo, para o corpo dele voltar para o lugar. Além disso, a gente faz uso de ventosa terapia, que é muito bom para fibromialgia, problemas de coluna agudos, onde você não pode mexer muito, a ventosa ajuda também. O shiatsu, que é uma técnica muito tradicional japonesa, que trabalha a parte muscular, é uma acupuntura sem agulhas e, claro, a acupuntura japonesa, que é a acupuntura, vamos dizer assim, mais inovadora, que se desenvolveu no Japão, muito sutil, indolor e com muitas técnicas não invasivas. Perfeitamente. Você, telespectador, deve perceber aí que são pessoas distintas de áreas que parecem antagônicas, mas não são. São áreas complementares. Tanto que quando o Valério estava falando, o doutor Adilon e o doutor Túlio Rocha estavam balançando a cabeça afirmativamente e vice-versa, né? Nós vamos saber dessas simbioses de tratamentos que acabam beneficiando o paciente, porque aqui, todas as vezes que eu trago, a função é trazer gente que resolva o problema seu, o problema que você tem. A técnica e os métodos podem ser diferentes, mas o foco é sempre o paciente. Bom, Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Deixa a Unimed cuidar da sua família como cuida da minha. E a Bandeira Odontologia, Dr. Carlos Bandeira, é no edifício New Business Style, telefone 3281-0647. Águas do Bem, esta água, a Levite, é uma das águas mais alcalinas, com menor teor de sódio do mundo.
além de ter um sabor muito agradável. Entrega na sua residência, hein? 3255-9626. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite. Tecnologia da NASA versus ciência milenar. O que é melhor para a sua coluna? Estamos falando de problemas de coluna com 3 grandes especialistas, cada um na sua área, capazes de auxiliar você. Agora, doutor Túlio Rocha, este equipamento, eu esqueci o nome, como que se chama? SpineMed. SpineMed, o próprio nome já diz. Spine é coluna em inglês. De tratamento. De tratamento. Bom, eu percebi que quando o doutor Valério falou das técnicas orientais muito conhecidas, o senhor balançou a cabeça. E do que eu li, que o senhor me deu o folheto, né? Me parece que a tecnologia dessa coisa, que é, na verdade, vamos dizer, seria como se fosse um aparelho desses que a gente entra dentro do... Eu esqueci o nome. Tomografia. De tomografia, né? Mas embora seja mais simpático, a tomografia... então, porque não é fechado. Não é fechado. Mas me parece que ele leva em consideração algumas das técnicas que o Sansei Valério falou. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente, sempre que observa as novas tecnologias aflorando para ajudar a gente no tratamento das doenças da coluna em particular, a gente observa que essas técnicas de inovação, elas levam muito em conta as práticas que o Valério comentou ali, que são práticas onde o paciente ele tem que ter não só uma abordagem para o tratamento da sua própria doença, mas também uma prática onde envolva uma reabilitação estrutural. E essa reabilitação estrutural ela pode ser feita de várias formas. A gente pode consegui-las através de um tratamento como o Valério faz, e em casos às vezes mais particulares a gente consegue através de uma tecnologia um pouco maior, onde a gente pode ter um auxílio para conseguir esse ganho que a gente precisa. Perfeitamente. Bom, este seu equipamento está disponível em qual clínica mesmo? A clínica é a Traumatic, que fica ali lá no setor aeroporto. Traumatic. 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 O setor aeroporto é um lugar que tem, polo, né? É um polo de medicina interessante, né? Tem polo gastronômico e o aeroporto tem isso, né? Polo médico. Os bons médicos que eu conheço, um abraço aqui ao Dr. Fenelon, que ele é ele é otorrinolaringologista. Está lá, e outros que eu conheço também. Bom, doutor Edilon Cardoso. O doutor Edilon Cardoso, grande e respeitadíssimo médico na área de cirurgia robótica e também da cirurgia que não é feita com robótica, que é laparoscópica. Bom, antes eu ficava sempre fazendo minhas orações para o doutor Edilon, porque eu incomodo 10 horas da noite e ele ainda me atende. Vocês verem que médico sofre mesmo. Porque o doutor Edilon tinha que ir para Brasília, operar em Brasília, porque o Da Vinci, que é o robô, né, estava disponível apenas em Brasília. E eu tenho um receio dessa estrada tremenda e não dá para o doutor Edilon ficar indo de avião. Então, agora, o doutor Edilon, me parece que pioneiramente, o Alberto Einstein, né, doutor Edilon? O senhor atende tanto no Anis Haas quanto no Alberto Einstein. Isso. E o Alberto Einstein está disponibilizando o robô lá, não é isso? Nós temos algumas gerações de robô, né? E afortunadamente o que veio para nós foi a última geração de robô que a gente tem, né? Então Goiânia hoje é afortunada porque muitas outras cidades às vezes têm há mais tempo, mas tem uma geração anterior. Essa geração nova do robô, que é a XI, o que a gente consegue é mover o robô em várias posições, acessando focos diretos da cirurgia. Ou seja, eu posso operar o andar de cima do abdômen, vou ao andar de baixo sem ter que mexer em nada. Isso foi uma grande vantagem para a gente, né? Em cirurgias de câncer, câncer de cólon e algumas outras cirurgias que a gente tem que mexer, o avanço foi muito nesse setor.
Eu espero que os robôs sempre avancem, mas não muito, porque senão eles vão acabar despedindo a gente. Aliás, tem gente aí, tem gente exatamente, aí ou seja, isso é uma coisa interessante de se citar, porque quando a gente fala de cirurgia robótica, existe a falsa impressão de que o robô é autônomo. E não que é. o robô faz alguma coisa sozinho. Não, o robô não faz absolutamente nada sozinho. Ele nos guia com a habilidade do cirurgião. A gente veste o robô, tudo que eu faço ele executa, replica dentro da cavidade abdominal, mas é tudo sobre seu comando. Ou seja, aqui ainda é a habilidade do médico com uma interface que filtra tremor, me dá mais qualidade, não me cansa, tem movimentos de punho, né? E isso faz com que a cirurgia melhore dramaticamente a qualidade. Mas ainda é o cirurgião o executor da cirurgia. Eu faço esse exercício com jornalistas recém-formados e eles falam, eu falo, porque guardando as proporções, por exemplo, eu tenho lá o corretor de textos admiráveis que existem, mas eu digo para eles, olha, esse corretor de texto, ele é burro como uma porta fechada na cara. Por quê? Porque se eu posso escrever um texto absolutamente irretocável, fantástico, e o corretor de texto não deixar eu escrevê-lo. Mas como assim? Vem cá para você ver. Então, o corretor de texto, quando você usa muitas metáforas, se Rui Barbosa, Machado de Assis, os grandes escritores, se fosse escrever com corretor de texto, eles não escreviam nem em 3 páginas, porque o corretor de texto toda hora quer corrigir alguma coisa que você está fazendo sob o ponto de vista de metáforas e figuras de estilo. Né? Então, a máquina, nesse ponto, eu acho que um bom profissional não precisa se preocupar com a máquina, ele é só complementar. Mas Sansei Valério. O Sansei Valério, eu até nunca te falei isso, mas vou falar aqui no ar. Existe uma técnica japonesa, eu não sei se é chinesa ou japonesa, oriental, que o Dr. Valério pega no pulso e ali, com uma precisão incrível e admirável, ele fala, você está tendo um problema de intestino, de estômago. E é batata. Chego lá e falo, poxa. E eu até ficava com medo de falar assim, não, tá tudo bem com você, mas seu casamento não vai bem. O pulso está dizendo que o casamento não vai bem. Então, eu gosto muito de brincar com coisa séria. O pulso dá para saber até se a mulher está grávida. Se a mulher está grávida. Aí eu fico com medo dele falar, sua mulher está te traindo. Você não sabia, eu estou te contando. Mas ali, doutor Valério, como que isso é possível? E é realmente uma coisa que eu tentei ler, mas você precisa da pessoa ter sensibilidade para isso, não é? O pulso talvez seja uma das avaliações mais precisas da medicina oriental e foi desenvolvida dentro da medicina tradicional chinesa, né? Há mais de 2.500 anos, mas existem várias formas de avaliação, né? Que, como a medicina convencional faz também, pela palpação, né? Então a medicina oriental tradicional, ela é focada na palpação. E a pulsologia é dos principais recursos que nós temos para ver como está o desequilíbrio energético do paciente. Porque esse desequilíbrio energético repercute no corpo, né? Nós temos canais de energia chamados meridianos, por onde circula a energia vital, a energia que nos mantém vivos. Então, os orientais perceberam que através da artéria radial, que é onde passa o meridiano do pulmão, e a gente sabe que o pulmão está ligado à respiração, à vida, né? O ar, né? Você precisa respirar para viver. Então eles conseguiram perceber que em cada posição, né, distal, medial, proximal, da artéria radial, você consegue enxergar as funções dos meridianos ligados aos órgãos e às vísceras. Então pulmão, coração, fígado, baço, e cada uma dessas funções estão ligadas a partes do corpo. Então, na visão da medicina oriental, o meridiano do fígado está ligado, por exemplo, à lombar, aos olhos, à visão, dores de cabeça. É tanto que muitas das dores de cabeça que as pessoas têm não tem nada a ver com a cabeça, não é neurológico. Quando a gente observa, tem a ver com o sistema digestório. Então, na avaliação da pulsologia das 6 posições, a gente consegue perceber como está o desequilíbrio, até como está o sistema nervoso autônomo do paciente, porque os japoneses começaram a estudar também algumas outras coisas, né, e evoluir esse conhecimento. Então, com isso, você consegue perceber, avaliar e saber o que exatamente você tem que fazer para tratar, para já trazer o resultado já ali, uma melhora já na primeira sessão para o paciente. Que coisa interessante. Eu brinco muito com meus funcionários. Recentemente o Gabriel, que é um grande parceiro meu, me ligou e falou, eu não posso ir trabalhar hoje porque eu estou com uma tremenda dor de cabeça. Eu falei, arruma outra desculpa, porque essa não cola.
ninguém pode sentir dor num órgão inexistente, né? Você não tem cabeça. E ele tem, é um excelente menino. Mas eu brinco muito, muito com ele. Eu adoro brincar com o meu pessoal, como permito que eles brinquem comigo. Mas, Gabriel, não se preocupe, você tem cabeça. É pouquinho, mas tem um pouquinho, está adquirindo aos poucos. Nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás, com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102 e o Complexo Cicobi tem mais de 2.000 pontos espalhados pelo Brasil e a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando de tecnologia da NASA versus ciência milenar. O que é melhor para a sua coluna? Bom, a conclusão que eu acho que a gente pode chegar aqui, Dr. Túlio Rocha, Adilon Cardoso e Valério, é que todas essas técnicas são, na verdade, dependendo do indivíduo, podem funcionar. No caso específico aqui do Dr. Túlio Rocha, SpineMed. Pois é, eu realmente fiquei muito impressionado quando o seu folheto explicou toda a tecnologia do canadense para isso. E eu até achava que canadense não tinha dor de coluna, porque é um país que não tem problema, um povo maravilhoso. Ele não tem estresse, não é? Mas pelo visto, eles talvez por isso mesmo conseguiram fazer uma máquina dessa. Seu equipamento, me parece que é o primeiro que chegou no estado de Goiás, né? Exato. Essa é uma conquista que o Goiás tem, da mesma forma que o Adilon falou sobre a questão da cirurgia robótica. Nós já dispunhamos de algumas dessas máquinas no Brasil, mas no Centro-Oeste nós ainda não tínhamos. E eu consegui trazer do Canadá para cá essa máquina para poder ajudar a gente nesses tratamentos. Ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria das doenças da coluna são resolvidas de forma conservadora, sem necessidade de cirurgia. Mas existiam alguns pontos onde o paciente ele não se beneficiava do tratamento conservador, mas também não tinha uma indicação cirúrgica clara e ficava nesse limbo. Então hoje nós temos a SpineMed que entrou nessa faixa para tratar essas disfunções de forma totalmente tecnológica e da mesma forma que o Adilon falou, toda a informação que é colocada na máquina é formada por nós, pelo médico, e ele forma um algoritmo para determinar o tratamento do paciente. E isso é supervisionado. E os resultados são maravilhosos. Então é uma tecnologia, uma conquista de Goiás que a gente coloca à disposição da população. Muito interessante. Ali depois, ali a pessoa, de acordo com a necessidade que a pessoa tem, ela compra um pacote de tantas sessões, porque o próprio equipamento diz quais são as necessidades que a pessoa tem, faz uma avaliação ali, não é isso? É exatamente isso. Dependendo do problema que a pessoa tenha, ela desenvolve um algoritmo e ela sabe o tempo que será necessário para que ela atinja o objetivo de melhorar aquela disfunção do paciente. Então, todo o tratamento é baseado nisso. E o tratamento em si, ele não se baseia em questões de sessões, mas é o tratamento por completo, porque tem pessoas que necessitam de menos sessões, pessoas que necessitam de mais sessões, até que se realmente resolva o problema do paciente. Ok, espetacular. Eu espero que nós dois possamos nos dar bem nos próximos 10 anos. Como eu estou bem com o Valério. Quanto tempo, né, Valério? Mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos, por razões de grande estresse que eu passo com a minha profissão. Perfeito. Quem acompanha, hoje, por exemplo, eu acordei 5h45 da manhã e nós vamos ficar aqui até quase 7 horas da noite. Quer dizer, é um estresse realmente razoável de se pensar. Então precisa de apoio, no caso, para você equilibrar ali seus chakras e tudo mais. Mas, doutor Adilon, a pessoa que o procura, porque o doutor Adilon, a operação de hérnia, todos os amigos viu que eu posso, indico para o doutor Adilon, seja com robótica ou não. Mas no caso da obesidade, onde o senhor realmente colabora com as pessoas, quais são as metas que eu estava lendo, eu acho que no Estadão ou na Folha, no Estadão, essa semana, no domingo, estava dizendo que a ciência agora chegou à conclusão que metas
pequenas, mais reduzidas de redução de peso, são as que são mais duradouras, que a pessoa não deve ter metas muito ousadas, né? Então, qual que é a meta mais razoável para a pessoa perder? É por semana, por mês, por ano? Mas isso você diz do paciente que foi submetido à cirurgia ou o paciente que está em tratamento clínico? Não, vamos à pessoa, então, que está em tratamento clínico. Uma pessoa que não tem aquela obesidade que foi submetida à cirurgia. Mas o senhor pode falar dos dois. Ele está interessado. Muito. E declaradamente interessado. Declaradamente. Muito bem. Isso daí parte de uma lógica. Se você coloca que hoje você precisa de uma quantidade monetária e você não tem nada para comprar uma mansão, você vai desanimar de comprar a mansão. Se você coloca, eu preciso de uma pequena quantidade para adquirir algo pequeno e assim ganhar avanços, isso é muito mais fácil. Então isso parte do princípio da lógica. Se você bota metas pequenas, elas passam a ser palpáveis e execuíveis. Então, não faço pouco tratamento clínico, mas tenho muitos pacientes que às vezes me procuram. Escuta, quero operar. Não, você não tem indicação de cirurgia. Você pode me tratar? Esse paciente eu faço o tratamento clínico com ele. E eu sempre boto metas de 2 quilos. Por mês? Quando eu boto, não, vai depender. É o início do tratamento? Se é o início do tratamento, a gente bota um pouquinho maior, porque é uma gordura mais fácil de perder. Sim. Mas nós vamos chegando próximo ao que a gente deseja e vai ficando cada vez mais difícil. O que eu vejo de mais importante nesse trajeto todo? Você não dispensar a meio caminho o teu esforço. Sim. Porque às vezes minha meta é de 10 quilos. Perfeito, eu demorei 1 ano e perdi 10 quilos. Agora eu estou bem. Não. Esse é o pior momento. Perdeu 10 quilos? Mantenha a perda durante 1 ano, a qualquer custo. Nós temos o nosso centro de equilíbrio do peso, que ele vai sempre querer te trazer novamente ao seu peso anterior. Então, você conseguiu manter-se no peso que deseja durante 6 meses, pode chegar lá, existe aí o equilíbrio e você começa novamente a flutuar nesse ponto de equilíbrio. Então, essa é a parte mais importante. Não é perder, é manter essa perda quando a gente consiga chegar lá ou próximo de lá. E, rapidamente, a pessoa que operou, claro, fez a operação, né? Ali, por robótica ou não, essa pessoa, em quanto tempo ela... rápido, não, né? Aí já muda tudo, porque aí nós já temos metas que são bem... essas já são bem pautadas. Porque é possível de aí prever, dependendo da quantidade do peso que tem o indivíduo, eu já consigo fazer uma perda programada. Sim. Isso daí é bem real. Então, o paciente, ele tem que, em 1 ano e meio, ele tem que perder tudo o que a gente deseja que ele perda. 1 ano e meio é o que ele tem. Normalmente, esse é o nosso projeto. Bom, Sansei Valério, não sei se dá tempo em 3 minutos, mas eu acredito que sim. Também nas técnicas milenares que o senhor tão bem aplica lá no Instituto Kangen-do, o Instituto Kangen-do fica ali no setor oeste. Setor sul. Desculpa, setor sul. Próximo ao CEPAL. CEPAL, ali perto do Fogão Caipira. Perto do Fogão Caipira. Lá na rua do Fogão Caipira. Na rua do Fogão Você Caipira, pode comer no Fogão Caipira e perder peso lá na clínica do Dr. Valério. Mas realmente existem técnicas, ponto na orelha, algumas coisas para emagrecimento, não é isso? Sim, existem várias técnicas. Uma delas é a auriculoterapia, que a gente tem um tratamento específico para diminuir, por exemplo, a ansiedade, aumentar o metabolismo, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas ganham peso também por ansiedade, acabam descontando na comida, né? Comendo muito. E também tem técnicas onde você auxilia a aumentar o metabolismo do paciente, tanto da aurículo quanto a acupuntura sistêmica, que produz um reequilíbrio homeostático em todo o organismo e também aumenta, né, a função do metabolismo do corpo. Beleza. Olha, não tem nada a ver, mas eu estou numa idade jornalística que me permite esses devaneios. Mas eu fui para Pirenópolis e um sujeito lá convenceu a minha esposa e minhas filhas a comprar 2 pirâmides.
E o que ele falou para elas sobre a propriedade daquelas duas pirâmides, que para mim não serve para absolutamente nada, fariam na minha residência, eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer uma pirâmide e morar dentro da pirâmide. Porque ele prometeu tanta coisa com essas duas pirâmides para as meninas, que elas ficaram maravilhadas. Resolve até problema de brigas domésticas. É um negócio interessante, como o rapaz foi bom para vender. E elas caíram na venda e eu paguei a pirâmide. Essa é a parte que eu fiquei mais agastado. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, mas antes disso, lembrando que o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Estamos de volta com Opinião em Debate. Tecnologia da NASA versus ciência milenar. O que é melhor para a sua coluna? Dr. Túlio Rocha, bom, nós vamos falar da SpineMed. SpineMed. Bom, a SpineMed é única especificamente para problemas cruciais de dor de coluna e equilíbrio e tal, ou é esse equipamento, que não é barato, hein? É um equipamento, inclusive, de alta tecnologia, custa caro, em dólar, não é? Ele tem alguma outra finalidade sem ser essa, não? Não, Rosenval, a SpineMed é uma tecnologia, como você falou, uma tecnologia canadense de última geração, que ela foi desenvolvida para o tratamento de disfunções da coluna vertebral. E a gente consegue utilizá-la para uma série de problemas da coluna. E o uso dela, por ser um uso inteligente, ela traz resultados muito satisfatórios para aqueles pacientes que buscam um tratamento sem necessidade de cirurgia. Porque mesmo a porcentagem de cirurgia na coluna ser baixa em relação ao número de atendimentos, mas sempre que a gente fala de cirurgia, as pessoas ficam um pouco pé atrás, porque realmente ninguém quer ser operado, de nada. E quando a SpineMed chegou ao nosso mercado, quando eu conheci também ela nos Estados Unidos e no Canadá, ela oferecia um tratamento que pudesse tirar essas pessoas com indicação cirúrgica da sala de cirurgia, resolvendo esses problemas de forma eficaz, segura, sem dor. Perfeitamente. Vou passar para o Valério, porque nós dois temos experiência com isso, com vários colegas nossos. Que me perdoem os médicos especializados em cirurgia de coluna. Eu só tenho um grande conselho como jornalista, veterano sobre cirurgia de coluna. Só um. E posso estar errado com isso? Posso. Mas doce mesmo, não faça. Porque eu particularmente não conheço quem fez que deu certo. Então tem muita gente que conhece que deu certo, claro que tem, não é? É igual político honesto, tem gente que eu falo que político honesto é igual disco voador, tem muita gente que viu, eu não vi, não conheço, eu falo que não existe, mas respeito quem viu. Mas, não, sério, brincadeiras à parte, exageros à parte, olha, Valério, eu acho que... Eu recebo muita gente que fez cirurgia de coluna. E não deu certo, né? Eu acho que cirurgia de coluna é uma loteria, realmente. É porque o que acontece? A gente tem que ver o indivíduo de forma macro, né? Então, às vezes, ele tem uma hérnia de disco ali, na lombar, na L4, L5, mas o problema não é só a hérnia de disco. Ele está com o quadril dele girado, torcido, com uma torção, ele tem problemas no joelho, a gente sabe que a lombar está conectada ao joelho, já fez cirurgia de menisco. Então, na verdade, você tem que mexer, às vezes, em várias áreas para poder liberar aquela dor. Não é, às vezes, somente a hérnia que está acusando aquele processo inflamatório. Então, imagina se você está com o corpo todo torto, você vai diminuir o espaço entre músculo, osso e nervo, e aquilo ali vai pinçar. Então, às vezes, o indivíduo que tem uma lomboceatalgia não é só da hérnia de disco, ele às vezes tem um problema no joelho, na tíbia, no tornozelo. Às vezes a gente vê muitas pessoas que torceram o tornozelo, mudam a pisada, alteram todas as cadeias musculares e articulares. Por isso que eu trabalho com técnicas onde eu mexo desde da articulação temporomandibular, que também está relacionada com a coluna cervical, está relacionada com as fáscias que descem pela lombar, né, e mexo também com o quadril. Então eu realinho o quadril, realinho a articulação temporomandibular e mexo nas outras coisas. Você mesmo chegou uma vez achando, tinha feito vários exames, chegou achando que estava com a dor da cirurgia da hérnia que você tinha tirado. Culpando o doutor.
doutora E Dilon. aí eu fiz Falando mal de mim lá. Aí eu fiz a palpação, você lembra? Eu fiz a palpação, falei, Rosival, isso aqui é coluna. Aí peguei os martelinhos, ajustei, fiz 2 sessões e você zerou. É verdade. Eu falando, doutora Dilon, eu preciso ligar para ele e tal. E não era realmente, isso é uma grande verdade, aconteceu comigo. Doutora Dilon, no arremate daquilo que o senhor faz tão bem, a cirurgia robótica e esses problemas de cirurgia de obesidade mórbida, né? Eu acho que vem aqui ao telespectador a seguinte pergunta. Há uma idade limite? Por que eu estou lhe perguntando isso? A minha mãe é uma pessoa extremamente ativa. Eu digo, ela tem 80, vai fazer 87 anos. Ela pega o carro dela, sai para o Rio Verde e reclama para mim. Eu não aguento mais esse trânsito, o povo é devagar demais. Com 87 anos. E ela está com um problema de bexiga, etc. Tal, e foi num médico, evidentemente nós vamos levar no. Falou, não, a senhora não está na idade mais de operar. Quer dizer, existe uma idade para a pessoa querer ter qualidade de vida? Não. Inclusive, o patamar do nosso atendimento no que diz respeito à idade está sendo alterado constantemente, porque o que a gente tem que avaliar não é a idade do paciente, o que a gente tem que é a condição clínica e o que esse paciente precisa. Dá para fazer do ponto de vista cirúrgico aquela proposição? É possível. Vamos operar o paciente. Eu já operei paciente de 103 anos, paciente que ninguém queria operar. E depois ela me fala, meu filho, eu estava com dor há 10 anos e não quiseram fazer nada. Não estou sentindo nada. A recuperação dela foi melhor que de um paciente muito mais jovem. Então não tem isso. No que diz respeito à cirurgia bariátrica, sim, nós temos alguns padrões de limite de idade, tanto por conta de logística, convênios, que eles custeiam ou não esse procedimento, mas a limitação, o paciente maior que a gente já operou de cirurgia bariátrica é de 75 anos. E está muito bem hoje. É bom saber disso, porque realmente a pessoa que tem uma vida longeva, como é o caso da minha mãe, quer qualidade de vida, que não importa claro, que seja nos 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos de vida, tem que ter essa qualidade. Muito rapidamente, que o programa está nos seus minutos finais, doutor Túlio Rocha, no seu equipamento, esse equipamento de ponta que o senhor trouxe, tem idade para que a pessoa possa ser submetida a ele, não? Não. Esse tratamento é um tratamento conservador, ele não envolve nenhum tipo de procedimento invasivo e, portanto, a gente não tem nenhuma limitação com relação à idade. O que a gente faz uma avaliação médica prévia é sobre exatamente a condição clínica do paciente, para saber a sua necessidade para que ele também não seja submetido a um tratamento que não vai ter um resultado satisfatório. A SpineMed, o Rosenval, ela funciona muito também como uma indicação cirúrgica. Às vezes a gente vê reveses cirúrgicos, seja da coluna ou de qualquer outro procedimento, mas é porque o defeito foi na indicação. Às vezes nós temos indicações claras, onde nós temos bons resultados. Quando a indicação está nebulosa, os resultados também não são tão promissores. Então, a gente, nessa expectativa de tratar o paciente, a gente precisa minimizar a invasão e preservar o máximo da condição anatômica do paciente. Quando não for possível, a cirurgia também tem bons resultados quando bem indicada. Perfeitamente. Em outras palavras, foi o que o Sanci Valério também acabou falando. Só uma curiosidade, quanto tempo demora o diagnóstico do equipamento? O diagnóstico, para você ter um diagnóstico da coluna, varia de acordo com a doença que o paciente apresenta, a disfunção que ele tem. Mas hoje, a gente tem um aparato de tecnologia, principalmente de imagem e de estudo funcional muito grande, então a gente consegue chegar rápido a um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, iniciando o tratamento, ele vai ter aí um tratamento girando em torno de 30 dias, ele consegue resultados excelentes. Não, eu não quis saber, eu quis saber assim, quando a pessoa está lá, vai no equipamento, quantos minutos, quanto tempo fica lá? Em média de 20 minutos ele fica no equipamento, 20 a 25 minutos. Tá certo. Eu estava pensando em dormir lá um pouco. Mas eu vou te falar, o trabalho envolve também aspectos sensoriais para o paciente ficar receptivo ao tratamento. Vários pacientes, eles dormem durante o procedimento, porque 20, 25 minutos, o paciente está ali no ar-condicionado, bem acomodado, acaba dormindo. Não, eu durmo com o Valério, lá com a doutora Dilon, eu durmo, porque ele não deixa. Falou, tem um paciente querendo chegar aqui, não vai dormir não, porque eu durmo tão pouco à noite, né? Olha, muito obrigado, eu me sinto assim que
Quando eu faço um programa que eu gosto tanto, eu penso que o telespectador também vai gostar. O Sansei Valério é meu amigo há muito tempo, o doutor Adilon também meu amigo, o doutor Túlio Rocha, tão simpático que eu conheci agora, me senti muito à vontade com o doutor Túlio, espero que as minhas brincadeiras não tenham desagradado. Eu agradeço muito a presença dos 3 especialistas que realmente têm uma responsabilidade de vir aqui com um tempo tão exíguo que tem em seus respectivos consultórios para colaborar e divulgar aquilo que precisa. Se você tem um problema de coluna, não hesite em procurar qualquer um desses 3 profissionais, cada um na sua especialidade, deu para o telespectador entender quem é quem e você será muito bem tratado, eu posso garantir isso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.